meu povo! No vídeo de hoje eu vou classificar os livros da Vi Killand e da Penelope Ward. Muito consagradas quando a gente fala de romance contemporâneo, de romance sensual, é a Vi Killand e a Penelope Ward. Assim, pra mim é Vi e P, que são muito íntimas porque eu gosto muito das duas. Li muitos livros das duas e recentemente uma inscrita deixou uma sugestão de eu classificar os livros das autoras. Eu já fiz isso com os livros da Julia Quinn e com outros livros sensuais que eu tenho aqui. Vai estar tudo linkado aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Mas antes você precisa se inscrever se você não é inscrito, já deixar o like no vídeo. Gente, o like me ajuda muito porque o YouTube divulga mais o vídeo conforme os likes que vocês vão deixando aqui. Também me segue nas minhas outras redes sociais que estão sempre passando na tela e tem link direto aqui na descrição do vídeo também. Se quiser comprar qualquer livro da Vi ou da Penelope, tem link pra Amazon aqui na descrição do vídeo, então compra com o meu link, se vai me ajudar muito. Eu vou ranquear as obras das autoras conforme as categorias que eu criei lá pro vídeo dos livros da Julia Quinn. Então a gente tem preguiça, a gente tem perfeitinho, a gente tem várias categorias e eu tentei encaixar aqui os livros das autoras. Vamos lá? A primeira categoria é preguiça, que são aqueles livros que eu ainda não li e estou um pouco receosa, com um pouco de preguiça de ler. A gente tem dois livros nessa categoria e os dois são escritos pelas duas. O Sedutor de Nova York e O Amante Britânico. Eu acho esses nomes bem cafonas, mas o quê? São livros que eu acho que fazem parte, não sei, de uma série, de uma coletânea, eu não entendo muito bem, só que eu já li outros livros nessa mesma pegada, que é Milionário Arrogante, Piloto Playboy, que são livros que me desestimularam porque eu não gostei. Acho que são livros, eu vou falar mais deles aqui pra frente, mas eles me deixaram com o pé atrás de seguir lendo os livros delas nessa pegada. Então, O Sedutor de Nova York e O Amante Britânico até talvez eu leia, porque eu acho que a premissa é mais interessante. Mas, por enquanto, estão aqui nessa categoria. A segunda é Ansiosíssima para Ler, que são aqueles livros que eu efetivamente não li, mas quero muito ler. Foi difícil encontrar livros pra colocar aqui, porque eu já li boa parte dos livros das autoras publicados aqui no Brasil. Eu ainda não estou assim fluente em inglês para ler em inglês, então eu fico mais restrita às obras que a gente tem aqui no Brasil. Deixados para Trás é um livro da Vi, que eu já comecei a ler, ele tá disponível no Kindle Unlimited e eu acho que é um dos únicos, assim, que eu estou com uma vontade de ler. Eu já baixei ele, comecei a ler, eu acho que eu li 1 ou 2 capítulos, mas eu tinha outras leituras pra fazer na frente, então eu não consegui seguir com essa daqui. Mas do pouco que eu li eu achei interessante, então eu quero voltar a fazer essa leitura. É um new adult, então acho que os personagens são bem mais jovens do que a gente costuma ter nos livros da Vi. E eu fiquei curiosa, porque a gente tem vários conflitos, a história já começa no colégio, então os personagens estão aí na faixa etária dos 16, 17 anos, e eu quero ver como é que essa autora se comporta escrevendo de um público mais jovem, digamos assim. Da Penelope eu quero ler Jake Andoni, eu acho que é assim o nome do livro, tá? Eu achei ele no Scoob, eu acho que a gente não tem no Brasil aqui ainda, eu vi que algumas pessoas já leram, tem umas resenhas lá no Scoob, e a premissa é muito interessante, porque são dois colegas de quarto que vão se aproximar. Ele fisicamente é muito diferente, é cheio de piercing, de tatuagem, então foge muito dos mocinhos que a autora está acostumada a criar. Então acho que vai ser bacana ver esses dois que vão dividir apartamento e vão acabar dividindo a cama, se aproximando. É uma premissa que eu acho interessante. A nossa próxima categoria é Não Precisava, Amore, que são aqueles livros desnecessários que não agregaram em nada e que eu achei bem ruim. E lá vamos nós pra lista. Dois deles eu já mencionei aqui, que é Piloto Playboy e Milionário Arrogante. Eu falei mais desses dois livros no meu vídeo de piores leituras de 2020. Vai estar linkado também aqui nos cards pra vocês assistirem. Mas, de uma maneira geral, são livros que não me agregaram, são plots desnecessários que a gente tem em cada um. Tem muita coisa que não faz sentido, a história começa muito interessante, principalmente de Milionário Arrogante, que eu gostei no início. Só que depois, gente, é cada coisa. É umas coisas que não faz sentido, sabe? A história começa bem pequenininha e vai indo, vai indo, vai indo. Quando tu vê, não faz sentido nenhum. E é só pra encher linguiça e não agrega em nada. Então, esses dois eu acho que não precisava. Agora, um livro solo da Penelope que eu não gosto de jeito nenhum é Meu Querido Meio Irmão. Eu acho também que é um livro muito estranho, porque os personagens
personagens não são cativantes e o romance ali não é envolvente. Eu não consegui me conectar com a história, com os mocinhos ali, eu achei, sei lá, chato e ruim, e tem umas coisas bem problemáticas e eu não curti tanto assim. Eu sei que ele é um livro que tem conexão com outras histórias, tanto da Penélope quanto da Vi, só que eu não consegui pegar no ar também, então fiquei meio que boiando, não entendi, e eu acho ele bem desnecessário. Agora, Davi solo, eu não gosto de O Jogador. Eu acho que ele é um livro também com uma premissa muito interessante, um relacionamento contemporâneo bem sensual, só que algumas cenas do mocinho são bem problemáticas, assim, ele constrange muito a mocinha, ele intimida demais ela, e eu não gosto de homem assim, porque eu acho desnecessário, então eu não curti. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited também, pra quem quiser. Eu não aconselho, porque eu acho que tem livros bem melhores, tanto da Davi quanto da Penélope, que podem substituir o jogador, sabe? A próxima categoria que a gente tem é Chato que Misericórdia, que é aquele livro chato. Tipo, não foi muito ruim, mas sei lá, não agregou em nada também, sabe? E o livro das duas, que eu acho que se enquadra perfeitamente nessa categoria, é Metido de Terno e Gravata. Achei que ia ser um relacionamento construído aos poucos, na convivência, que ia ter uma pegada de amor e ódio, mas que no final foi muito chato e eu só revirava o meu olho enquanto eu lia. O livro começa bacana, mas a autora também tenta explorar um pouco da personalidade do mocinho, e ele é um cara extremamente mal educado, extremamente grosseiro, e as pessoas precisam parar de romantizar isso, que não é bacana você tratar os seus funcionários mal, gritar com eles. Então assim, não me desceu e eu achei bem chato. Também tem um dramazinho ali, um relacionamento de pai e filha que não veio pra agregar. A mocinha também não sabe o que é da vida, então eu não curti estar nessa categoria também. Agora a gente tem os livros decepcionantes, que são aqueles livros que a culpa é minha de não ter gostado, sinceramente, porque eu vou com muita expectativa. Davi Killand, Contrariando Todo Mundo, Engano Irresistível, foi um livro que me decepcionou demais. Não porque ele seja ruim nem nada do tipo, mas eu fui realmente com muita sede ao pote, e ele é só um livro ok, um livro bom. Não foi tudo aquilo que as pessoas estavam falando e que eu esperava. A gente tem mais um relacionamento contemporâneo. Aqui é muito bacana que a gente tem a relação de professor e aluno, claro, todo mundo maior de idade, todo mundo consciente. E a gente tem essa relação meio proibida, e depois os protagonistas vão ver que o passado dos dois já tinha se cruzado, e eles são muito atraentes, muito sensuais, tem muita atração ali entre os dois, sabe? Só que foi só isso, não me surpreendeu, não achei tudo aquilo. E Amor Imenso, da Penélope Ward, também foi um livro um pouco decepcionante. Todo mundo gostou, todo mundo acha que é o melhor livro da Penélope, e eu acho que ele foi um livro razoável, ele foi bom, mas ele não foi grande coisa. Aqui também a gente tem a presença de um mocinho que trata muito mal a mocinha, e eu já sou de saco cheio disso, porque eu não sou obrigada a nada, nenhuma mulher é obrigada a nada, então eu achei bem decepcionante. A gente tem encontros, desencontros e alguns plots ali da vida, e um relacionamento que é construído aos poucos, mas que, sei lá, poderia ser construído de uma maneira diferente, ele poderia tratar a mocinha melhor, que talvez ele ganhasse meu coração também. Agora a gente tem os livros bons, que são aqueles livros que cumpriram o seu papel. São livros que eu gostei, mas também não são favoritos da vida, sabe? Eu acho que Davi Killand, todos os 3 livros da série MMA Fighter podem se enquadrar aqui. São livros muito legais, cada livro vai contar a história de um casal, e o que liga todos eles é a luta. Os livros são bem envolventes, mas as características de cada um às vezes acabam me incomodando, sabe? Principalmente dos mocinhos. Eu acho que o único que eu gostei mesmo, que eu falei, cara, esse é muito bom, talvez eu até favoritasse, mas não favoritei porque eu pensei melhor, foi o primeiro, que é o Destruidor de Corações. Já os dois seguintes, eu não gostei do mocinho do segundo livro e não gostei da mocinha do terceiro, eu não consegui ter empatia com ela, apesar de reconhecer que são histórias muito legais e muito envolventes. O universo da luta é bem bacana de acompanhar. E da Penélope Ward, Mac Daddy é um livro que não foi tão aclamado assim pelas pessoas que leram, mas eu curti bastante. Só que também foi isso, né? Foi um livro legal, ok. Eu acho que faltou um casal cativante, sabe? Ou que, sei lá, que fosse só uma mocinha que marcasse, eu não sei, alguma coisa assim na história, enfim. A relação de pai e filho é muito bonita ali, mas eu achei o casal meio apático, eles não me cativaram tanto assim. Apesar de a história e seus conflitos e seus dramas serem muito interessantes, por isso que ele tá nessa categoria aqui de livros bons, mas só isso. Surpresas muito boas é a categoria que eu criei pra aqueles livros que eu fui sem expectativa nenhuma e amei. Da Penélope Ward, eu acho que um dos livros mais recentes que a gente teve dela aqui no Brasil foi Se Beber Não Ligue, que foi um livro muito
muito bacana, uma história que me surpreendeu bastante, principalmente pela construção dos personagens, tanto fisicamente quanto de personalidade. Eu acho que aqui a Penélope se superou demais, saiu da sua zona de conforto, a gente tem um mocinho que foge muito dos padrões, o casal em si, não é aquela coisa cheia de dinheiro, com uma família rica, que os empecilhos são outros, sabe? É um casal que trabalha junto, que constrói junto, que tem dilemas muito reais e muito parecidos com os nossos, então eu me surpreendi bastante e gostei. As cenas sensuais são muito bem construídas, eu acho que a Penélope acertou nesse livro aqui. Ele não é meu favorito, porque tem algumas coisas impulsivas que me incomodam, mas ainda assim eu gostei muito. Da Vicky Land, 2 livros me surpreenderam bastante. O primeiro é Disputa Irresistível, que foi o último livro da autora que eu li, que também eu acho que faz o que? Um ano que foi lançado aqui no Brasil. E é uma história incrível, muito bacana. A gente tem um pouco desse relacionamento de cão e gato, que eu gosto bastante desse clichê. E eu achei os personagens muito bacanas, principalmente o mocinho. Ele tem uma arrogância, gente, mas é uma coisa que te envolve. Que você fica assim, meu Deus do céu, que cara arrogante, mas que cara bacana e legal de acompanhar a história dele. Aqui os personagens, eles vão disputar aí por uma vaga de emprego e é muito legal essa disputa. Eles se tornam amigos e tem muita atração entre os dois. E a história no final te deixa com o coração quentinho. Tem uma relação de afilhado muito bonito. Ah, eu adorei esse livro. E o segundo é Sexo Sem Amor, que é um livro que eu não vejo as pessoas conversando tanto sobre ele. Um livro que me surpreendeu bastante, porque o mocinho também é incrível, mas é muito bacana que a gente tem aqui o clichê do clichê, que é o sexo casual, né? Então os nossos mocinhos vão tentar o quê? Só se satisfazer na cama, até o momento que eles vão ver que rola sentimento ali entre os dois. Eu gosto bastante do amadurecimento que a gente tem aqui, tanto do mocinho quanto da mocinha. Ela tem uma relação com a enteada muito bonita, da gente ver sendo construída aos poucos e amadurecendo bastante, sabe? E o mocinho também, eu acho ele incrível, é muito bonita a relação dos dois. E eu fui sem muitas expectativas, ele é um livro bem grande, então eu achei que eu não curtiria tanto e eu gostei. Agora defendo com todas as minhas forças aquele livro queridinho, que eu amo demais, que eu não deixo ninguém falar mal dele. Egomaníaco, da Vicky Land, é sem dúvida um livro que eu sempre vou defender, porque que história boa, que casal bacana de acompanhar. Eu acho que todas as problemáticas que a Vi coloca nesse livro são muito coerentes e a forma como ela trabalha com tudo que ela se propõe é muito bacana. É um livro que fala sobre adoção, um assunto muito importante. Eu acho que a Vi falou com muita sensibilidade sobre isso. E o casal tem muita química. Ela é uma psicóloga, uma terapeuta de casal, na verdade. E ele é um advogado especializado em divórcio. Então a gente tem esses dois extremos, sabe? Ali juntos, tentando encontrar um meio termo. E rola muita atração, eles são muito bonitos. Eu gosto muito. Ele é bem clichê, mas também é um clichê muito gostoso de acompanhar. E eu gosto do casal, dos dois. Eu acho eles perfeitos. E também gosto muito da maneira como a Vi escreve nesse livro. Amo muito. É um livro pra te ler em um dia. Em um dia você vai sentar e vai ler. Perfeito, defendo sempre. E a última categoria é os perfeitinhos, que são aqueles livros que não têm defeitos nenhum. Aqui eu escolhi um livro da Vi, um livro da Penélope e um livro das duas. Da Vi, O Chefão, com certeza é esse livro perfeito. Eu acho que ele é meu romance contemporâneo favorito. Eu gosto muito de tudo nele, gente. Pra mim ele é perfeito do início ao fim. A gente tem uma relação aí de CEO e de... ela não é funcionária. Ela trabalha com marketing, então ela tá quase no mesmo escalão que ele, mas ele é o dono da empresa. Eles vão trabalhar juntos, vão ter uma relação só casual, mas ele é um mocinho tão fofo, ele é tão legal, que ele tem toda aquela arrogância de ser um CEO muito bonito e blá 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 blá, mas também tem muita sensibilidade naquele coração dele. E ela é uma mocinha que tá procurando alguém, mas até agora não rolou aquela química, sabe? Não bateu tanto assim. E os dois vão se aproximar, vão ficar juntos, vão aprender muito um com o outro. O mocinho tem alguns dramas do passado, mas que ele vai aprender a trabalhar e vai superar tudo isso pra ficar com a mocinha. O final é tão fofo, gente. O epílogo mesmo é tão bonitinho que eu fiquei com o coração quentinho quando terminei. Da Penélope Ward, meu livro até agora favorito da autora é Querido Vizinho. Eu gosto muito também desse clichêzão que a gente tem aqui, de vizinhos que vão se apaixonar, vão se odiar, mas também vão rolar aquela química ali entre os dois. E eu gosto muito de toda a construção da história que a Penélope traz pra esse livro. É um livro que tem muitos dramas, muitos conflitos, e também tem um mocinho que vai aprender a trabalhar os seus medos pra ficar com a mocinha. O final é muito bonito, a gente tem uma família se formando. Eu amo e eu tenho uma memória afetiva
afetiva com esse livro. Sempre que eu olho pra ele, eu lembro do exato momento em que eu li ele, que eu estava na praia. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, tá? E o meu favorito das duas, que, assim, pra mim é um livro perfeito, eu gosto demais dele, é Cretino Abusado. Eu acho que aqui as duas souberam dosar demais as coisas, então ficou perfeito, que a gente tem muito da Vi e muito da Penélope com uma história que você torce pelo casal, sabe? Também tenho uma memória afetiva com ele, porque foi o primeiro livro das duas que eu li, e é, sem dúvida, o meu favorito. Gente, esse livro é muito bom. A gente tem uma história de superação, de segunda chance, de um mocinho que vai correr atrás e vai fazer de tudo pra reconquistar a mocinha. Ele realmente se arrepende das coisas que ele faz, mas, gente, ele não fica só no papo, ele realmente vai atrás, ele tá sempre mostrando. E, cara, eu torci demais por esse casal, eu torci demais pra que as coisas dessem certo pros dois, sabe? E eles têm um bichinho de estimação aqui, que, olha, eu nem vou falar pra vocês. E o livro, além de tudo, começa com uma viagem. Então, livros que se passam assim já é bem interessante, eu gosto bastante. Ai, gente, amo, perfeitinho. Cretino Abusado, se você não leu, leia. Eu acho que tem uma resenha desse livro aqui no canal, vou deixar nos cards se tiver, viu? E essa foi a minha classificação dos livros da Vi e da Penélope. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já leu alguma coisa da autora e qual que é o livro favorito. Se você gosta dos livros da Vi, da Penélope, das duas juntos, me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!